pessoal, bom dia. Bem-vindos aí à 7ª edição do Poliglotar. E agora a gente vai, um pouquinho de atraso, mas começar a nossa segunda palestra aqui da primeira sala, do nosso primeiro dia. E aí a gente vai ter uma palestra sobre Libras com o Vinícius Leonel, que tem 23 anos de idade, é graduado em Letras Libras pelo Centro Universitário Poliglota, alagoano, está há 7 anos dentro da comunidade surda e já atua há 5 anos como tradutor e intérprete de Libras em diversos contextos e, obviamente, é um dos palestrantes aqui nessa edição. E na palestra dele, ele vai falar sobre línguas de sinais, especialmente a Libras, nesse caso, e as dúvidas e mitos não sanados a respeito da Libras e seus falantes nativos. Então, nessa palestra aí, a gente vai ter, como ele coloca aqui, uma chuva de clareamento no que tange a língua da comunidade surda, além também da oportunidade de a gente tirar nossas dúvidas na parte aí das perguntas e respostas, tá bom? Então, seja bem-vindo aí, a palavra é sua. Então, bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de dizer que é um imenso prazer estar aqui presente hoje, que é a primeira vez que eu estou aqui, né, participando do Poliglotar, do evento Poliglota. E já vou iniciar a minha palestra, né? Vou falar um pouco sobre mim. Eu moro em Alagoas, vim de Alagoas aqui para Recife hoje para poder participar neste evento. Como foi falado anteriormente, eu tenho 23 anos, sou poliglota, falo português como minha primeira língua, inglês, falo também Libras, espanhol e agora eu estou começando a aprender italiano, mas já consigo me comunicar. Então, como foi que começou o meu contato com a língua de sinais? Mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos de idade, né, eu frequentei por um tempo a religião Testemunha de Jeová e participando das reuniões, eu observei que lá tinha a presença de intérpretes, de pessoas que conduziam a reunião em língua de sinais e quando as pessoas me cumprimentavam, eu percebia os surdos com o aparelho auditivo, né? Mas mesmo com esse contato eu não tinha vontade de aprender língua de sinais. Depois de um tempo eu me afastei, voltei por volta dos 15 anos de idade e foi amor à segunda vista, porque antes eu já tinha, né, o contato, mas me faltava o interesse. E aí, no meu retorno, eu comecei mais ou menos durante 4 meses de muita pesquisa e contato, eu já comecei a me comunicar com os surdos. Eu não conhecia ainda a área de tradução e interpretação, eu não sabia que existiam, né, profissionais dessa área. E aí, mais ou menos, com 18 anos, eu saí de casa, tive a oportunidade de vivenciar, né, essa parte do trabalho, fazer curso de tradução e interpretação, e aí eu consegui me formar, né, a formação no Letras Libras. E por várias vezes eu encontrava os surdos na rua e eu ia até eles para tentar praticar, né, enfim, conhecer as estratégias. Tinha muito contato frequente, indo visitar a casa dos surdos. E mais ou menos por um período, eu lembro que hoje, né, eu sou um profissional, trabalho com língua de sinais. Mas eu continuo hoje mantendo contato com os surdos, né? Por exemplo, se eu for trabalhar em uma outra profissão futuramente, eu vou continuar mantendo o meu contato com os surdos, porque primeiro eu tenho um interesse pela língua de sinais, não é um interesse apenas pela área de trabalho. Por exemplo, até hoje eu tenho contato com os surdos. Ontem, por exemplo, dia 23 de setembro, é o Dia Mundial, Dia Internacional das Línguas de Sinais. E aí é uma honra, né? Eu sou muito grato à comunidade surda por ter me oportunizado a aprender essa língua, porque não é uma língua dos ouvintes, e sim uma língua da comunidade surda. Então, a minha palestra vai responder perguntas a respeito da língua de sinais. Primeiro, a gente vai falar sobre alguns mitos e verdades a respeito desse contexto. Sobre Libras, será que Libras é uma língua universal? O que é que vocês acham? Vocês acham que sim? Acham que não? Não. Libras significa o quê? A sigla, Língua Brasileira de Sinais. É porque é a língua utilizada aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil tem também outras línguas de sinais, né, que ainda estão sendo catalogadas e registradas também. Porque, primeiro, é necessário saber, né, qual a quantidade de pessoas que são usuárias dessa língua para depois realizar o catálogo. Hoje, já temos registros corpus de Libras. Por exemplo,
acontecem os estudos e as pesquisas das variações linguísticas que existem nos estados, como, por exemplo, né, da mesma forma como existe o sotaque, né, o sotaque do pernambucano com o sotaque das pessoas que são do sul, da mesma forma a variação linguística com a sinalização de surdos que moram no sul, com a sinalização dos surdos que moram no Nordeste. E é diferente, é a mesma coisa que acontece com a língua portuguesa. Cada lugar, né, na língua de sinais, cada país também tem a sua própria língua de sinais. Por exemplo, a língua de sinais, língua oral, as línguas orais também. Por exemplo, na língua de sinais o sinal de água é este sinal. E aí eu vou comparar, por exemplo, com o sinal de água e um recipiente, um exemplo, né? A água ela precisa se adaptar à forma do recipiente. E na comunidade surda é a mesma coisa que acontece, né? As línguas de sinais elas têm essas adaptações a depender da comunidade que se usa, né? Dos seus interesses, né? Da língua que é utilizada. Acontecem as adaptações por conta da cultura. Cada país, então, tem a sua própria língua de sinais. Por exemplo, o surdo daqui do Brasil, se ele vai aos Estados Unidos, ele precisa ter conhecimento prévio da língua de sinais americana, a ASL. Né? Agora eu vou trocar. E aí, por exemplo, né, tem a língua de sinais internacional, né, que é utilizada por pessoas, por exemplo, em conferências, por exemplo, poliglota, né? E aí vem surdos de várias partes do mundo e aí eles vão utilizar essa língua como uma língua franca, digamos assim. E aí, por exemplo, né, eu pedi para trocar porque, por exemplo, em ASL, que é American Sign Language, né, língua de sinais americana, tem um sinal, por exemplo, de ter, have, né? E aí foi justamente para fazer essa colocação, por exemplo, I'm learning ASL, que em português ficaria eu estou aprendendo. Então, cada país tem a sua própria língua de sinais, né? Também cada país, dentro de cada país, tem as variações das línguas de sinais, igual acontece aqui no Brasil, né? As variações linguísticas, e aí ainda estão sendo catalogadas também, né? Por exemplo, a língua de sinais dos indígenas, Urubô-Capô, também a língua Sena, que é de um interior lá no Piauí, utilizada pelos surdos de lá, mas ainda não é usada para tradução e interpretação de Libras, porque ainda faltam pesquisas, né? Ainda falta um desenvolvimento para entender como é que se comunica através dessa língua. Né? Se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso. Pode passar o próximo slide, por favor. Volta o próximo slide, por gentileza. Então, será que a Libras é uma língua oficial aqui no país? O que é que vocês acham sobre isso? Sim? Vocês acham que sim? Então, na verdade, ainda não é oficial. Ainda não é. Por exemplo, por quê? Porque é preciso, para se oficializar, é necessário uma legislação. Por exemplo, vocês que são... Quantos brasileiros têm aqui presente? Quantos brasileiros têm aqui presente? Certo. A primeira língua de vocês é o português, correto? Vocês não falam porque querem ou porque escolheram português. É porque vocês foram influenciados pelo meio. E aí isso possibilitou a aquisição dessa língua. Mas há muito tempo atrás, né, quando os portugueses chegaram até aqui, não foi ensinado. Foi ensinado obrigatoriamente, né, para os indígenas que aqui habitavam, mas com vocês foi diferente. Não foi porque os indígenas queriam aprender o português, foi uma obrigação, né? Os colonizadores obrigaram que eles aprendessem. Né? Mas aqui já existia uma língua. Né? Português não parece uma língua natural daqui do Brasil, mas até hoje, sim, né? Porque a maioria dos brasileiros falam o português. Então, sobre a oficialização, como eu estava falando anteriormente, é necessário uma legislação, né? Mas ainda a Libras não é oficial. A Libras é uma língua reconhecida. Tem um reconhecimento, é igual ao Tupi. Por exemplo, vocês já viram um documento, por exemplo, um documento que foi publicado direto sobre a oficialização da língua do Tupi como língua oficial. Vocês já viram isso aqui no Brasil, mas vocês sabem que o Tupi é uma língua reconhecida aqui dentro do nosso país. Então, Libras é da mesma forma, é uma língua aqui, né, do Brasil, porém é uma língua que é reconhecida, já existe um decreto, mas ainda não foi oficializada. Pode passar para o próximo slide. Então, quais as diferenças entre a Libras e o português? Vocês vão achar bem interessante sobre esse aspecto, porque existem diferenças de modalidade. Por exemplo, ele está falando em português, a modalidade oral auditiva, e eu estou sinalizando que é a modalidade visogestual.
que se utiliza do espaço para se comunicar. A gramática da Libras, a principal utilização é através do espaço. Então, é utilizado também o corpo. Mas, por exemplo, se vocês pensarem, né, sobre que a língua de sinais é uma língua inferior ao português, né, isso é muito diferente, porque os surdos, o que eles tiverem vontade de aprender, o que eles desejarem, tiverem interesse, eles podem. Os surdos não têm uma influência ou algum problema cognitivo, né, que seja referente à língua. Por exemplo, eles nasceram aqui no Brasil, ou eles podem ter nascido na China, e aí eles vão ter problema para poder aprender uma língua. Não, eles crescem e como criança eles vão adquirir quaisquer língua que seja proposta para que eles aprendam, normalmente. Porque não é uma questão do espaço, e sim da comunidade que eles convivem, em que eles estão, que eles vão crescer, e sobre influência eles podem aprender qualquer coisa. Mas o impacto principal na diferença, no que se refere ao português e à Libras, é por conta da modalidade, né? O contexto de cada língua, por exemplo, existe diferença na Libras, porque a Libras ela não tem artigo, por exemplo. Mas não é diferente porque é uma língua inferior, e sim porque não é necessário a utilização de artigos. No português, sim, né? É necessária a utilização de artigos, porque é um aspecto da língua. Por exemplo, na língua de sinais não se faz uso de na, no, né, da, do, porque não é necessário. O surdo, ele não precisa desse aspecto da língua portuguesa. Por exemplo, eu vou para minha casa. Para a minha casa. Isso não é utilizado. Na Libras, a gente faz direto. Vou para casa. Né? Então, em português se utiliza mais, né, mais aditivos para se falar do que em Libras. E porque Libras é uma modalidade visual que se utiliza de espaço, diferente da língua portuguesa, que é de modalidade oral auditiva. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. A Libras tem fonologia. O que é que vocês acham? Vocês sabem o que significa, o que é fonologia? Levanta a mão, se alguém souber, por gentileza. O que é fonologia? Fonologia é o estudo dos sons vocálicos que são feitos para a comunicação. Isso, perfeito. É verdade, é isso mesmo. Parabéns para você, parabéns para ela. Então, interessante isso que ela falou, porque, de fato, é dessa forma, né? A língua de sinais, vocês ouvem a língua de sinais? Oi, eu estou fazendo sinal de oi. Agora vocês ouvem, porque ele falou, né, em português. Mas por quê? A gente pode dizer que Libras tem fonologia, já que Libras não tem som. O que é que vocês acham sobre isso? Vocês sabem me responder? Gostariam de tentar arriscar? Ou uma opinião sobre essa questão? É possível representar a fonologia através de sinais? Sim. Talvez porque se usam os músculos da face, ele faz alguns... Ele move, não músculos da face, ele usa os músculos da boca para fazer alguns tipos de movimentos. Minha teoria seria essa. Sim, sim. Interessante a sua resposta também. Pode falar. Mas tem essa ideia de unidades mínimas também, de Libras. Perfeito, é exatamente isso. Esse é o ponto. Porque, por exemplo, quando se começou, né, o primeiro profissional a pesquisar sobre as línguas de sinais e sobre os seus aspectos, né, existia a sintaxe, existia a semântica, o contexto geral dos estudos linguísticos acerca da Libras, das línguas de sinais. Antes, quando começou essas pesquisas, não se tinham pesquisas focadas nas línguas de sinais. Mas aí, a primeira pessoa que começou a fazer isso foi William Stockel, por volta de 1906. E antes já existiam muitas pesquisas voltadas para esse aspecto nas línguas orais, mas nas línguas de sinais ainda não existia nenhuma pesquisa. Então, em 1906 foi que aconteceu esse momento, né, das pesquisas, dos contextos relacionados a essas questões. Então, qualquer termo da área de linguística começaram a ter pesquisas, mas primariamente na língua oral e depois nas línguas de sinais. Por exemplo, Stockel, ele percebeu que os surdos, quando se comunicavam,
existia um contexto, não era uma conversa aleatória, sem sentido. Existia um contexto e existia uma comunicação muito fluida, né? E a língua de sinais, ele percebeu que encontrou que tinham essas unidades mínimas nas línguas de sinais, porque, por exemplo, nas línguas orais tem fonologia, que são os fones, né? As unidades mínimas que, por exemplo, ba, pe, pi, sozinho não tem nenhum significado, mas junto, quando se juntam, por exemplo, bata, tem significado. Vocês sabem o significado quando ouvem essa palavra. Por exemplo, pata, tem um significado também. A única diferença de bata para pata é um fone, que é o ba e o pá, e que modifica o significado. Nas línguas de sinais, da mesma forma. Os parâmetros, né, que são expressões não manuais, direção, expressões não manuais, orientação de mão, de novo. A orientação da mão, o ponto de articulação, a locação onde eu vou sinalizar, né? Por exemplo, verdade. O sinal de verdade, ele é feito, o ponto de articulação, ele não é feito em qualquer lugar, ele é feito aqui, na palma da mão, e esse é o sinal de verdade. Por exemplo, maçã. O sinal não é em qualquer lugar, por exemplo, não é aqui no cotovelo, né? Então, existe um ponto de articulação, um ponto do corpo onde é feito o sinal. Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro são as expressões corporais e faciais. Por exemplo, eu estou triste e sorri, será que combina? Fazer o sinal de estou triste e sorrir, precisa acompanhar e respeitar essa questão, né? Então, se eu estou triste, o sinal é esse, a expressão facial acompanha esse contexto. O terceiro parâmetro é a orientação da mão. Porque o sinal não pode ser feito para qualquer lado, existe uma orientação, né? Por exemplo, estou triste, o sinal é feito de qualquer forma? Não, existe uma orientação que é essa, com a palma da mão para dentro. Por exemplo, lembra o outro parâmetro? Movimento, por exemplo, o sinal de triste não é feito de qualquer jeito, com qualquer movimento, tem um movimento certo que precisa ser respeitado. Alguns sinais têm movimento e outros não têm. Então, por exemplo, o sinal de triste... facial, ponto de articulação, movimento, configuração de mão. Configuração de mão. Então, a configuração de mão também é um dos parâmetros, né? É a forma que a mão toma para se fazer o sinal. Na verdade, por exemplo, o sinal de verdade é feito desse jeito? Não. A configuração de mão para o sinal de verdade é essa, né? Às vezes tem uma variação que pode usar assim, desse jeito também, com essa configuração de mão ou com essa que eu estou fazendo agora. Existem essas duas variações. Então, existem os parâmetros da Libras, né? Porque, como eu expliquei anteriormente, na língua portuguesa, a comparação entre a palavra bata e pata, só existe uma diferença, que é um fone. Na língua de sinais, por exemplo, acontece a mesma coisa com os sinais de agradecer e pedir. Veja, a diferença é só um parâmetro, que é o ponto de articulação. O sinal de pedir é feito aqui, o de agradecer é feito na testa. A orientação de mão também continua a mesma. A configuração de mão é a mesma também, que é a mesma para fazer. Só que muda o lugar onde o sinal é feito, que é justamente o ponto de articulação. Então, a língua de sinais, ela tem fonema, assim, que foi o que o rapaz ali explicou para nós. Qual o seu nome? Rafael. O que ele explicou para nós antes, as unidades mínimas. Muito obrigado. Pode avançar para o próximo slide, por gentileza. Então, como é que acontece o processo de tradução e interpretação? Como, por exemplo, agora eu estou fazendo aqui na língua de sinais e tem a presença do intérprete que está fazendo na modalidade oral. É interessante sobre a língua de sinais, né? Por exemplo, fazendo a comparação com as línguas orais, existe uma sobreposição, que nas línguas orais é impossível de ser realizada, porque nós estamos aqui presentes e estamos fazendo duas modalidades, na modalidade visual espacial e também na modalidade oral auditiva. Eu vou pedir que agora um intérprete pare de falar para que eu possa fazer na bimodalidade. E aí eu expliquei, né, essa questão do bimodalismo, que seria essa capacidade que o cérebro tem de poder utilizar duas línguas simultâneas ao mesmo tempo, que é impossível em línguas orais, por exemplo. Ou eu falo inglês, eu falo espanhol, não tem como eu falar ao mesmo tempo, mas com língua de sinais, o português ou com qualquer outra língua oral, ou qualquer outra língua de sinais é totalmente possível. Voltando. Então, por exemplo,
estranho. É por causa da variação. Eu moro em Alagoas e existe o jeito de sinalizar lá, e aqui em Recife o jeito é diferente também para alguns sinais, né? Isso é muito interessante também. Oxe, oxente, como por exemplo, bar, que é falado também em alguns lugares. Guri, que também é um jeito de falar lá em Santa Catarina. Aqui se fala menino, 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 ou menino, ou guri. Lá tem um jeito diferente de falar, né? As variações. Então, agora, a interpretação está sendo feita de forma simultânea, porque consecutiva, a modalidade consecutiva não é tão necessária nesse momento, né? Porque a gente está ou em outra oportunidade, só se for em outra oportunidade, né? Diferente dessa, porque não é obrigatório ter presente um intérprete de Libras, por exemplo, numa cabine, né? Falando, porque são duas línguas, né, que estão sendo faladas, português, e agora também está sendo falado inglês ao mesmo tempo. Pode acontecer uma confusão se os dois estiverem falando ao mesmo tempo a mesma língua, né, de forma... Então, a interpretação consecutiva é feita dessa forma. Uma língua é falada primeiro, tem um tempo para que o outro possa ser falado. Intermitente. Mas também não precisa na língua de sinais, porque é possível fazer essa sobreposição. Né? Enquanto o intérprete vai sinalizando, enquanto a pessoa vai sinalizando, o intérprete vai falando na modalidade oral. Pode avançar para o próximo slide, por gentileza. Pode avançar, por favor. Então, como é que vocês poderiam, se vocês desejarem, como é que vocês poderiam aprender a língua de sinais, né? Libras? Por exemplo, se você tem vontade de aprender uma língua oral como o italiano, né? Se você tiver dinheiro, você pode ir, né? Até a Itália, ter contato com o nativo, ou, enfim, assistir por YouTube, vídeos, e vai tentando. Eu sei que é difícil, mas a gente vai tentando com as estratégias que se usa. Mas aqui no Brasil, a gente não precisa nem sair do país para ter contato com a língua de sinais, porque os surdos já estão aqui, né? Aqui em Recife, quantos surdos tem? Então, por exemplo, estão perto de vocês e vocês podem, né? Não precisa viajar para fora do país para ter contato. Aqui mesmo vocês podem fazer isso. Então, é semelhante a qualquer língua. É necessário os inputs, né? Que é o contato, como, por exemplo, filmes, um contato com o nativo presencialmente. O mais importante é isso, né? O contato. Né? É uma oportunidade única, né? Porque fazer curso é uma oportunidade excelente, mas quando você vai aprender no que se refere à gramática da Libras mesmo, né? Para que a gramática? Para se comunicar com o surdo. É igual ao inglês, né? Por exemplo, o verbo to be, a gente passa muito tempo, o verbo para falar não pode, pode, tem várias regras gramaticais normativas, né? Que no momento da comunicação, quando um norte-americano vem, a gente precisa saber desses aspectos. Às vezes não precisa obrigatoriamente, né? Porque o objetivo é a comunicação. Então não precisa saber a gramática do inglês, por exemplo, para se comunicar. O objetivo da comunicação o principal é o contato, né? Eu vou aprender para manter esse contato com o estrangeiro. Então, com a língua de sinais, existe essa possibilidade também dos cursos. Eu acho que aqui tem, né? O CAIS, por exemplo, é um lugar... O daqui é assim, né? Lá em Alagoas, o sinal do CAIS é desse jeito. E cada estado tem o seu sinal diferente para essa instituição. Aqui é assim. Então, o que é o CAIS, né? É o centro e é um lugar de apoio ao surdo, né? Centro de atendimento ao surdo. Então, o surdo, ele frequenta lá esse espaço, né? Funciona como uma escola também, né? Tem várias oportunidades de cursos de Libras. Você pode ter o contato com surdo, com professores surdos também. Por exemplo, eu sou professor, tenho a presença do intérprete em sala, mas o aluno ele não é aluno do intérprete. Eu continuo sendo professor dele, né? Se ele tiver dúvida, ele vai recorrer a mim para perguntar e não vai perguntar ao intérprete que está ali ao lado. O trabalho de tradução e interpretação precisa ter o conhecimento prévio, né? Sobre o contexto, sobre o assunto que ele vai trabalhar, né? Mas, por exemplo, o intérprete sabe que não pode, né, responder, porque existe um código de ética para isso. Ele é o profissional intérprete e eu sou professor, né?
é uma ponte, né? Uma ponte de intermediação para intermediar a comunicação. Então, vocês podem aproveitar para ter contato com o surdo. O Instagram está cheio de profissionais e também influencers que, enfim, divulgam a língua de sinais através das redes. E aí vocês vão poder conhecer sobre a cultura surda. É como se vocês adentrassem no mundo do surdo, né? E é um universo novo. É uma língua diferente, porque aprender alemão, inglês e espanhol é a mesma modalidade, né? Mas a língua de sinais é uma modalidade totalmente diferente. Também é interessante, por exemplo, sabe a árvore, né? A árvore parece árvore genealógica. Da língua. Parece, por exemplo, com o português e o espanhol, né? Que são línguas irmãs. A língua de sinais também tem, né, algumas línguas que se parecem. Por exemplo, aqui no Brasil, há muito tempo atrás, tinha um homem, que foi Rouet. Ele veio aqui para o Brasil e ele sabia uma língua de sinais, né, lá da França. E quando ele chegou aqui, né, a Libras, ela é como se fosse uma língua irmã, porque tem influência da língua francesa de sinais. Mas existem diferenças, né, das línguas de sinais. Por exemplo, em Portugal, lá tem uma influência da língua de sinais sueca, que é totalmente diferente. Então, vocês podem pesquisar mais, se vocês desejarem, né? Aproveitem para me perguntar também. Pode avançar. Pode avançar. Pode avançar. Pode avançar. É o último slide, o último. Você sabe o que significam essas configurações de mão aqui na tela? Isso mesmo, obrigado. Então, esse é o meu contato. Se vocês tiverem interesse, alguma dúvida, curiosidade, aproveitem esse momento, né? Vocês podem fazer perguntas. A interpretação, tanto em Libras quanto em português, como é que o seu cérebro trabalha? É muito desgastante fazer, é como se fossem dois idiomas realmente, dobrado o trabalho mental assim, para fazer essa interpretação dupla? É uma pergunta interessante, porque eu também me pergunto como é que a gente aguenta, né? O processo de traduzir e interpretar, por mais prazeroso, por exemplo, eu sou bilíngue desde os meus 13 anos de idade, e as pessoas que descobriram, porque eu tinha o quê? Eu estava na 7ª série, eu acredito. Na aula de inglês, né, aquele negócio, vamos fazer trabalho com Vinícius, que ele sabe inglês. Das outras disciplinas, não. Então, assim, para mim é satisfatório falar outros idiomas, né? Tô aprendendo a minha 6ª língua, né, que eu ainda não coloquei ali, porque não tem, né, que é a ASL, a língua de sinais americana, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, quando você fala ao mesmo tempo, é o bimodalismo, quando eu estou em português e em Libras ao mesmo tempo, ou quando eu trabalho, por exemplo, como intérprete agora, eu estou falando em português e ele em língua de sinais? É ao mesmo tempo? Tipo, oi, tudo bem? Simultaneamente, como você fez... Como eu dei aquele exemplo agora, o bimodalismo. Então, por questões éticas, eu dei aqui um exemplo, né? A gente tem que entender que são duas estruturas diferentes, são duas gramáticas diferentes. Então, o seu cérebro, mesmo que você esteja traduzindo, por exemplo, do português, né, para o inglês, como está o nosso profissional ali. Qual é o seu nome? Gabriel, ali na cabine. É um processo complexo, né? Quanto mais referencial você tiver, mais preparo e estudo, mais fácil fica, mas é um trabalho. Né? Sempre vai ter um desgaste, porque a energia que você está gastando para poder interpretar, né, traduzir para outro idioma, né, reconhecendo a gramática, reconhecendo as normas do outro idioma, enfim, respeitando a estruturação da língua que você está, né, como língua-alvo. Na língua de sinais, quando a gente faz essa bimodalidade, geralmente informalmente. Por exemplo, você está com um grupo de amigos surdos e vem um ouvinte. E aí ele precisa ter acesso também à conversa, né? Ele vai estar ali sem entender nada que você está sinalizando. Então isso serve para isso, serve, por exemplo, quando você está... conversas informais. Quando a gente está, por exemplo, numa palestra... por questões éticas, né, por questão de desgaste e respeito próprio, você não pode ficar bimodal o tempo todo, porque
é desgastante, entendeu? Como você bem perguntou. Então, sim, é necessário que tenha um intérprete, né? Tanto na modalidade Libras-Português quanto Português-Libras. Um pouco antes de você fazer a demonstração, eu ia exatamente perguntar se era possível fazer isso. Aí você avançou para... Eu peguei, eu li esse pensamento, eu senti. Alguma outra pergunta? Eu tenho duas perguntas, na verdade. Vou tentar ser sintética. Ok. A primeira eu queria saber como é que se estabelecem as ligações entre os elementos da frase em uma língua de sinais, certo, como a Libras, né? Porque, por exemplo, como é que é a sintaxe, como é que é a gramática disso? No português a gente tem uma determinada ordem que tem que ser seguida? Toda língua precisa, senão fica uma coisa assim, por não consegue exemplo, encaixar. em português a gente tem a flexibilidade, né? A gente pode ter sujeito anteposto, a gente pode ter sujeito posposto. A gente tem palavras que são quase que vazias semanticamente, mas elas estão lá para estabelecer uma ligação. Tipo, a palavra de. O que é de? Sim, não tem, exato, isso aqui é um de. Não faz sentido isso, mas ela tem um papel na frase, né? De ligação. E queria saber como é que se estabelece isso. Perfeito. Essa é a primeira pergunta, então fica com a segunda aí, se não esqueça. Perfeito. Toda língua ela precisa de uma estrutura, né? Não é... A linguagem, né? As pessoas confundem, dizem que língua de sinais é linguagem. Qualquer forma de comunicação é linguagem. Se olha para ele e faça assim, é uma linguagem. Tem uma mensagem aqui. Eu estou, né, irritado, sei lá. Então eu não precisei fazer um TCC, nem fazer uma defesa de TCC para dizer que eu estou irritado. Só fiz isso, então ele já entendeu o sentido. Quando se trata de línguas, né, a gente precisa ter essa nomenclatura língua e não linguagem, né, porque é uma coisa menor. E aí você falou sobre ordem. Na língua de sinais, na Libra, se eu não me engano, tem 3 ordens possíveis que fazem sentido. A mais comum é a SVO, né, que é sujeito, verbo, objeto, que eu costumo fazer assim. Por exemplo, né, Maria casa ter. Maria casa ter. Por quê? Por exemplo, se eu faço Maria tem casa, ele fez Maria tem. Qual foi a informação que ela teve? De quê? A casa veio por último. Então, para o surdo, né, respeitando a visualidade dele, né, que é visoespacial, o que ele vê, por exemplo, Maria casa tem. Ela tem o que? Uma casa que já foi colocada. Então, SOV é uma das possibilidades gramaticais da Libras. Entendeu? Por exemplo, casa tem Maria. Por exemplo, casa tem Maria. Seria tipo, sabe, aqueles indígenas que a gente não consegue se comunicar bem na língua deles, a gente fala aquele meio que portunhol. Consegue fazer uma inferência, entender o que quis dizer, mas não é uma ordem tão boa quanto a SOV, por exemplo, né? Sujeito, verbo, objeto. Então, assim, eu estou falando essa como um exemplo, se eu não me engano, tem 3, né? Porque eu não sou gramático, né? Mas, assim, obviamente, como tradutor, a gente tem que saber como é que funciona o idioma. E aí, esse exemplo ficou claro para você? Sobre a ordem, né, da língua de sinais, tipo, o surdo, ele tá vendo as coisas, né? Ele não tá... enfim, os surdos, eles têm níveis de acuidade auditiva. Muitos escutam músicas, outros oralizam bem, né? Como vocês podem ver. Eles não são mudos, né? As pessoas têm o costume de falar surdo-mudo, surdo-mudo, surdo-mudo. É meio que um batismo, né? Parece que tá colado as palavras. Mas, por exemplo, a mudez, né? É um problema na corda vocal. Eu tô só corroborando. Então não tem nada a ver você não escutar. Porque o seu cérebro ele não faz distinção de qual a melhor língua, se é de sinais, se é língua oral. O cérebro precisa de uma estrutura para que você possa expressar. Por exemplo, um bebê, ele nasce, ele está chorando por tudo. Vai chegar um momento que ele vai querer chorar porque está doendo a barriga, porque ele está com fome, porque ele quer ir no banheiro. Ele vai precisar externar isso por meio de um idioma, né? De uma língua estruturada como a língua de sinais. Né? Então os surdos eles não são mudos e não faz sentido. Porque, assim, numa análise médica, né, a gente vê lá que tem a corda vocal que está intacta. Se você pedir para um surdo gritar, ele vai fazer isso. Por isso que eles emitem, né? Muitos emitem aqueles sons, porque eles não têm, eles não sabem como é que está sendo, né? Eles não têm essa visão pragmática do som, para onde é que está indo, né? Referencial de acústica, né? Dependendo do grau de surdez. Né? Então é isso. Eles utilizam a língua de sinais com a estrutura própria da Libras, né? E lembrando que a Libras é uma língua de sinais, né? Outras línguas de sinais têm outras estruturas, né? Por exemplo, tem idiomas que o feminino e o masculino não é marcado. Mas aí a língua não é menor por causa disso. Eles lá conseguem se comunicar bem, sem precisar fazer distinção, por exemplo, em português do masculino e feminino. A gente, em português, precisa dizer se é menina, se é menino, se é, por exemplo, se é copo ou se é copa, mas aí já é outra palavra, né? Então pode dar confusão também para esses nativos que às vezes vêm aprender o português que se confundem, por exemplo, peraí, nem tudo em português é masculino e feminino. Então copo é aquilo aqui que eu boto em cima da mesa e bebo água, e a copa é aquele lugar que eu vou lá para pegar um café, enfim. Né? Então a gente tem que se atentar a essas questões. E a segunda pergunta?
A outra coisa que eu ia perguntar é sobre palavras desconhecidas. Porque, por exemplo, numa língua oral, quando a gente ouve uma palavra que a gente não conhece, a gente tem recursos para fazer inferências e tentar um processo de decodificação. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou numa palestra e o cara me fala, sei lá, antropomórfico. E vamos supor que eu não ouvi essa palavra antes. Mórfico, que seria o homem e a forma. Eu tenho recursos etimológicos para pensar, tá, nunca ouvi essa palavra antes, mas eu sei que, por outras palavras, eu sei que antropo remete a ser humano e morfo remete a forma. Então eu consigo fazer uma inferência de sentido. Quando você faz um sinal que a pessoa nunca viu antes, como é esse processo? O que acontece aqui? Você acha... Né, a minha forma de responder às vezes é meio grossa, mas olha, você acha que a forma que ele está sinalizando seria tipo um resumo do que eu estou falando agora? Ou seria exatamente o que eu estou falando agora, só que respeitando a gramática da Libras? A segunda opção. Isso. Então, partindo desse pressuposto de que a Libras também é um idioma e de que não existe nada que eu possa falar que ele não consiga interpretar e traduzir, fica no mesmo patamar do português. É justamente o conhecimento referencial que você, enquanto tradutor, intérprete ou falante do idioma ou não, vai ter para poder responder e fazer essa inferência, porque não é algo que é por causa da audição. É dos seus conhecimentos de vida, por exemplo. Tem muitos ouvintes aí que não têm um curso superior. Por exemplo, a minha bisavó, ela não sabe ler escrever e ela fala português, mas tem inferências que ela não consegue fazer porque ela não foi exposta àquele conteúdo, não, enfim. Então, na língua de sinais, por exemplo, eu, enquanto tradutor e intérprete, né, se eu não sei a palavra, eu não tenho que saber, eu não sou obrigado a saber, porque, por exemplo, na aula de matemática, né, biologia, desoxirribose. Obviamente, enquanto você é tradutor, você tem a obrigação, queira quer não, de não errar. Só que a gente vai sentar naquela cadeira de que a gente é imperfeito, mas enfim, é uma perca que o aluno está tendo se você não cumprir o seu objetivo, que é ser a ponte, né? Por exemplo, se tem uma cidade lá e eu quero entrar nela, eu preciso passar pela ponte. A ponte naquele momento é importante, depois que eu estiver na cidade, beleza, a ponte está lá, eu posso voltar, mas não foi a ponte que me deu, a ponte me permitiu o acesso, né? Mas quem me levou até o acesso foi a minha vontade de ir até a cidade, por exemplo. Então na aula, por exemplo, o professor está explicando algum conteúdo, o surdo vai perguntar ao professor ou o intérprete lá sinalizando, e aí, por exemplo, né, o professor está falando, hoje a aula vai ser desoxirribose. Partindo do pressuposto também de que o professor não mandou os materiais para o intérprete, estudar com antecedências, léxicos, né, vocabulário. Estou com um pouco coisa, mas tá de boa, não quero água agora não. E aí, por exemplo, digamos que o professor falou desoxirribose na aula. Desoxirribose é o açúcar do DNA, né, o conhecimento que eu fui obrigado a pesquisar. E aí o intérprete não sabe o que significa na hora e não pode usar a estratégia, né, porque o acréscimo, né, Supressão, suprimir informação. Né, às vezes a gente lembra em um idioma e não lembra em outro, né, isso é normal, a gente sabe como é. Isso são estratégias, né, o que você não pode é perder o objetivo, né, enfim, você tem que produzir aquilo na mesma intensidade possível. Né, tem até uma citação que fala que os tradutores são como ninjas, né, os melhores, porque eles estão ali interpretando, mas eles ao mesmo tempo não estão, porque quem está escutando com o fone, por exemplo, é como se eu estivesse falando naquele idioma. Né? Então ele tem por obrigação ser perfeito. Né? Então, peraí, que eu falo muito e às vezes eu acabo fazendo esses caminhos aqui, entrando em várias ruas. Repete só a sua pergunta, que agora eu vou responder ela de verdade. Não, como é que você faz esse processo de perfeito. Pronto, uma das estratégias seria a da telologia. Desoxirribose. E aí o surdo vai ter autonomia de perguntar, professor, o que é isso? Porque não sou eu que estou ensinando, por exemplo, enquanto atuante. E na hora também, sei lá, de uma palestra, né, desoxirribose. Desoxirribose, talvez, por exemplo, desoxirribose seria alguma coisa com oxigênio, com alguma coisa da química, eu vou fazer inferência com base no que eu tenho. Então, isso independe se é surdo, se é ouvinte, entendeu? Isso é questão de conhecimento prévio. Por exemplo, tem surdos que não sabem língua de sinais, porque não são privados da língua de sinais. Né? Embora a língua de sinais ela surja na comunidade surda, pertence aos surdos e eles usam para aprender sobre o mundo, a gente tem que também ter em mente que qual a probabilidade de uma pessoa surda nascer numa família que o pai, a mãe ou alguém sabe a língua de sinais. E a gente sabe que o nosso cérebro ele tem uma fase, né, geralmente 8 meses até 1 ano e 2 meses, né, para que ele adquira a língua de sinais. Não é uma sugestão, a gente precisa ter, né, por isso que a gente passa a vida toda, né, escutando, tendo os inputs. Né, e eu estava até vendo um vídeo que é muito interessante, que o bebê ele tem um leque de fonemas, né, que ele consegue entender, embora ele não use, e que à medida que ele vai crescendo e estruturando aquela língua que ele é exposto, ele vai focando apenas naquele. Por exemplo, né, em alemão aqui, tem ele que fala, tem esse fonema ich, por exemplo, que
que no português eu acho que não existe nenhuma palavra que tenha esse fonema, né? Alguém sabe alguma palavra com ich? Eu não falo alemão, mas eu sei, por exemplo, estou usando um exemplo. Então esse fonema ich, o bebê, ele tem acesso a isso, embora ele não tenha consciência. Que, por exemplo, a gente está dormindo, escuta um barulho e acorda, não é porque a gente quis, é porque o nosso ouvido está funcionando. Né? Então a criança ela está sendo exposta, então a quantidade de inputs, né? O espectro, digamos assim, de fonema, ele tem, bebê é inúmero, e à medida que ele vai crescendo, ele vai, né, afunilando isso e desenvolvendo apenas na língua que ele fala. Por isso que é difícil a gente aprender, algumas pessoas têm dificuldade de aprender outra língua depois. E na questão dos surdos também, né? Por exemplo, em vez de eu estar com meu filho, se eu for surdo no colo e fazendo, olha a bola, ou o gato, eu vou fazer gato. Porque ele vai fazer a associação do que eu estou sinalizando, né? Porque ele está vendo ali, ele está enxergando. E mesmo se ele for surdo cego, que também existe em alguns casos, né? Tem a Helen Keller, né, que é super famosa, enfim, escreveu livros, publicações. Ela foi surda cega, morreu, né, infelizmente. Mas enfim, ela nasceu, teve, né, algumas questões. E ela aprendeu a língua de sinais tátil, né, que é a língua de sinais apta, por exemplo. Olá, tudo bem? Né, ele vai, enfim, geralmente surdos que já enxergavam e adquiriram a língua de sinais, né, tiveram a questão da Libras, ou de qualquer outra língua de sinais, vai adaptar para a linguagem áptica, né, que é a linguagem nas mãos, a língua de sinais tátil. Enfim, e aí só para fechar essa questão, então o bebê surdo tem essa questão de política pública, né, de escolas bilíngues em que o ensino é diretamente na língua de sinais, porque imagina, por exemplo, o aluno surdo está lá na escola com ouvintes, é o único surdo da sala, é muito mais confortável e toca muito mais no seu coração, né, tem até uma citação que fala que você falar na língua de alguém, toca muito mais do que falar numa língua que ele entenda, né, na sua língua nativa. Então, quando você tem acesso a um conteúdo na sua língua, você consegue internalizar muito mais coisas do que depender da competência do tradutor intérprete. Às vezes é iniciante, tem a certificação, está como profissional, mas quanto mais trabalho, quanto mais, né, nível técnico ele tiver, mais claro, mais objetivo, mais certeiro ele vai ser na hora da interpretação. Então, tem essa questão da privação da língua que os surdos têm de forma natural. Né, a privação não é que alguém assim tirou a língua de sinais dele, embora há muito tempo atrás, né, depois vocês pesquisam, o Congresso de Milão, foi proibida a língua de sinais. Os surdos sentavam em cima das mãos para não sinalizar, se fossem pegos sinalizando, porque eles não conheciam a língua de sinais, né, enquanto língua de fato. Achavam que era uma forma, enfim, queriam tornar os surdos ouvintes, né, mas eles têm uma característica que não são, eles têm uma cultura própria, uma língua própria, e tem que ser respeitada. E que não tem perda nenhuma em questão de conhecimento. Então é isso, eu acho, porque se eu for ficar falando... Alguma outra pergunta? Tem tempo para mais uma? Para uma pergunta e resposta rápida. Ok. Ai, quem é a outra? Inteira para o ímpar. Tem alguma... Tem alguém aqui? Ah, ok. Estou escutando. É a Selene, pode falar, Selene. Excelente. Ok, obrigada. A minha questão é o seguinte, eu conheço um pouco da linguagem de sinais americana. Língua de E a sinais. brasileira também um pouquinho. Certo. Bastante beginner ainda. Ok. Mas a minha pergunta é, como se há conflito entre Libras, o sinal americano, o sinal italiano, francês, japonês, e se isso afeta, né? Como é que lida quando uma pessoa do Brasil sai e vai dialogar com alguém fora do país? Se existe conflito entre as linguagens e sinal de cada local. Ok, português, né? O mesmo acontece com nativos brasileiros que vão aos Estados Unidos. Então, a questão aí, eu entendi bem a sua pergunta, mas se você analisar, não é a modalidade da língua, se ela é de sinais ou a língua oral. Se você vai para um país em que as pessoas lá falam outro idioma, então você vai ter que aprender a língua do país. Então, por exemplo, aqui eu falo a língua de sinais do Brasil, ok. Se eu for aos Estados Unidos, eu vou falar the American Sign Language. A língua de sinais americanos não é uma linguagem. Como eu falei, né, qualquer forma de comunicação é linguagem, mas com idiomas a gente se remete a... Imagina, por exemplo, está numa comunidade de 10 mil pessoas e chega um brasileiro. Aí ele fala a linguagem portuguesa. Esteticamente, não é algo confortável, né, a linguagem brasileira. Então, só esse detalhe aí. Então, respondendo rápido, né, a sua pergunta, independente do país que você mora, da língua que você fala, seja de sinais ou língua oral, se você vai a outra cultura, outra nacionalidade e fala outro idioma, você vai ter que se adaptar à língua lá, ou seja, você vai ter que falar ou andar com o intérprete, né? Porque, como eu falei, o cérebro ele não faz distinção de qual língua. Então não tem confusão se ela é de sinais ou se ela é oral. Se você vai para outro país em que os surdos lá se comunicam na língua de sinais dos Estados Unidos, né, the American Sign Language, ASL,
você vai ter que aprender a língua de sinais lá da mesma forma que eles, quando vierem ao Brasil com a língua de sinais americana, vão ter que aprender a Libras. Então é isso. Obrigado, pessoal. Espero que isso tenha tocado vocês e aprendam também, né? Enfim, a língua de sinais. Obrigado. Muito obrigado. E também, né, eu queria agradecer ao meu intérprete, né, que está aqui cansado. Você sabe que o trabalho de interpretar e traduzir não é tão fácil assim. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Leonel. Muito legal. Agradecimento no final. Também sou intérprete. Não de Deus. Mas, enfim, muito simpáticos aqui com o colega nessa questão. Então, pessoal, a gente termina aqui agora a segunda sessão da manhã. A gente vai ter um intervalo aí de meia hora. E no próximo round de palestras, antes do almoço, a gente vai ter o Dinesh Kumar com a palestra Understanding Poetry through Literary Devices, lá na outra sala. E depois o Juliano volta para cá com o André Ribeiro, falando sobre negociação avançada para profissionais autônomos, assumam o controle da situação. Então, tá bom, então a gente vai ali com um copo de break e nos vemos em meia hora.